Já sabemos eletrizar um corpo, basta o quê? Tirar ou colocar elétrons. Agora vamos aprender como calcular a quantidade de carga de um corpo. Então, vamos saber agora o valor numérico, da carga de um corpo. Então, para isso, aplicamos uma fórmula matemática, que é Q igual a N vezes E, onde Q é a carga elétrica total de um corpo. N é o número de elétrons em excesso ou em falta. Claro, se um corpo é positivo, ele tem elétrons em falta. Se um corpo é negativo, ele tem o que? Elétrons em excesso. Então, pego esse excesso, essa falta, e multiplico por E. E quem é? E é a carga elétrica elementar. Ou seja, é o menor valor de carga que existe no nosso universo. Certo? É o valor mínimo de carga elétrica. Então, não existe nenhum corpo que tenha valor de carga menor do que a carga elementar. E quanto é esse valor? Esse valor é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Esse aí é o valor mínimo, ou seja, a carga elementar. Claro, se o corpo possui elétrons a menos em falta, o corpo é positivo, então vou usar mais 1,6. Se o corpo tiver elétrons em excesso, ele é negativo, então vou usar menos 1,6. Então esse mais e menos não quer dizer que é maior ou menor, é o tipo de carga, positivo mais, negativo menos. Ok? Então 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs é a nossa carga mínima. Então, não existe corpo que tenha uma carga menor que esse valor mínimo aí, que é a carga elementar. Tá ok? Para achar a carga total é só multiplicar N, que é um valor inteiro, porque elétrons, eu não posso ter meio elétrons, um terço de elétrons é um valor inteiro, vezes o valor mínimo. Aí eu tenho um total de carga do corpo. Vamos fazer aqui uma analogia. Canetas e preço, certo? Uma caneta custa R$2. Então, qual é o valor mínimo de uma caneta? R$2. Então não existe um terço de caneta, não existe meia caneta, existe o quê? Uma caneta. Então canetas são o quê? São números inteiros. Então uma caneta custa R$2. Duas canetas, pego 2 e multiplico pelo valor mínimo, que é 2, dá quanto? R$4. Três canetas, pego 3 e multiplico pelo valor mínimo, que é quanto? 2, e dá R$6. E assim por diante, até chegar em 50. Quanto é 50 canetas? Pego 50, que é a quantidade, e multiplico pelo valor mínimo, que é R$2. 50 vezes 2 dá R$100. Então, sempre o que? O preço vai ser sempre multiplicado pelo valor inteiro. Ok? A mesma coisa acontece com a carga. Simples é o valor mínimo, que é a carga elementar, vezes o número inteiro. É um número de elétrons em excesso ou em falta. Por isso que dizemos que a carga é quantizada, que é sempre múltiplo de um número inteiro. Ok? Vou fazer aqui um exemplo. Um corpo possui 3 elétrons em excesso. Qual é a sua carga elétrica? Qual o valor da carga elétrica? Então, aplica a fórmula, que é igual a N vezes E. N elétrons em falta ou em excesso, aqui tem um excesso de 3, então N é 3. Como está em excesso, o corpo é negativo, então quanto vale E? Vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Ok? Agora faça a multiplicação, esqueça a potência e multiplica aí a parte real. Mais com menos e menos, 3 vezes 1,6, 4,8 e repita a potência. Então está aí a carga total desse corpo que possui 3 elétrons em excesso. Tá ok? Vamos para mais um exemplo. Tá aí. Calcular a carga do corpo abaixo. Então temos um corpo, uma figura, que está representando um corpo. E ela contém prótons, carga positiva, e contém elétrons, carga negativa. Ok? Então, a primeira coisa que temos que fazer é contar quantos prótons e quantos elétrons esse corpo possui. Então, ele possui 8 prótons, ele possui 3 elétrons. Então, é um corpo que está eletricamente carregado. Ou seja, é um corpo positivo. Por quê? Porque possui mais prótons do que elétrons. Então, nesse caso, ele tem elétrons em falta. O corpo positivo é quando perde elétrons. Então, ele tem elétrons em falta. Quantos elétrons em falta? Então, 8 menos 3, eu vou ter 5 elétrons em falta. Ok? E quanto vale a carga mínima? Como é um corpo positivo,
o E vale mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 cômodos. Então, tá aí todas as nossas informações, ok? E agora, vamos aplicar nossa fórmula, que é igual a n vezes E. Eu vou achar que, então, quanto vale n? N vale 5 e E vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esqueça a potência e faça a multiplicação da parte real. Então, 5 que multiplica 1,6 dá 8. E repita a potência. Então, a resposta, 8 vezes 10 elevado a menos 19 é a carga total desse corpo aí. Beleza? Então, vamos para mais um exemplo. Na eletrosfera de um átomo de magnésio, temos 12 elétrons. Qual é a carga elétrica de sua eletrosfera? Ok? Você quer saber a carga total da eletrosfera desse átomo de magnésio. A eletrosfera, como já sabemos, só tem elétrons. E temos quantos? Temos 12. Então N, que é o excesso ou a falta de elétrons, vale 12. Ok? E quanto vale E? Como se trata de eletrosfera, que é um ambiente de carga negativa, a carga elemental E vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 cômodos. Tá legal? Já temos essas duas informações, agora aplica a fórmula. Fórmula no quadro Q igual a NE. Eu quero achar a carga total, então quanto vale N? 12. Quanto vale E? Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora eu faço a multiplicação. Primeiro eu multiplico a parte real. Esqueça a potência. Então, mais vezes menos, menos. 12 vezes 1,6, 19,2. Como só tem essa potência, eu repito a potência. Então, está aí a resposta. Menos 19,2 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Para por aí? Não. Não para por aqui. Por quê? Porque quando se trata de números grandes ou números pequenos, sempre temos que colocar em formato de notação científica. E essa resposta aí não está no formato de notação científica. Então o que eu faço? Vamos ter que transformá-la, essa resposta, em notação científica. Ok? Vamos lembrar. Vamos pegar nossa resposta e analisar. Qual é a forma da notação científica? Essa daí, A vezes 10 elevado a x, onde A é qualquer número real, diferente de zero, e x é um número inteiro. Em comparação à nossa resposta, quem é a parte real? É o 19,2. E quem é o número inteiro? O expoente, menos 19. Tá legal? E agora o que eu faço? Vocês podiam perguntar, professor, não está no formato de notação científica? Não, porque a notação científica tem uma regra, tem um porém. Qual é esse porém? Esse daí, que a parte real tem que estar dentro desse intervalo. Ou seja, a parte real tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Aí sim é considerada notação científica. No nosso exemplo, a parte real for maior do que 10. E aí, para resolver? Temos duas situações, duas opções. Primeira opção, se a parte real for maior ou igual a 10, nós vamos recuar casas decimais e aumentar o expoente. Como? Se eu recuar uma casa, aumento 1. Se eu recuar duas casas, aumento 2. E assim por diante. Segunda opção, se a parte real for menor do que 1, agora eu faço o contrário. Vou avançar casas decimais e diminuir o expoente. Avancei uma casa, diminuo 1. Avancei duas casas, diminuo 2 e assim por diante. Tá legal? Então vamos voltar ao nosso exemplo. Tá nosso exemplo aí. A parte real é maior do que 10. Como maior que 10, eu vou pegar a vírgula e recuar até chegar ao meu intervalo. Nesse caso, recuei apenas uma casa. Como recuei uma casa, o que eu faço com o expoente? Vou aumentar também mais 1. Então a nossa resposta será essa daqui. Menos 1,92 vezes 10 elevado a menos 18. Agora sim, está o que? No formato de notação científica. Voltando ao nosso exemplo, né? É só pegar esse valor e transformar. Tá aí. Essa é a nossa resposta. Mais um exemplo. Um corpo tem uma carga igual
a menos 32 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Quantos elétrons há em excesso nele? Agora, a questão que é ao contrário. Ele dá carga e pede o excesso. Com a carga negativa, claro, ele tem elétrons a mais, tem elétrons em excesso. Então, quantos elétrons há em excesso nesse corpo? Ok? Agora inverso. Então, essa formulazinha aqui igual a minha, eu posso pedir duas coisas. Posso pedir a carga ou posso pedir elétrons em excesso ou elétrons em falta. Ok? Então vamos lá. Colocando as informações. Carga total do corpo, menos 32 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Como a carga negativa, a carga mínima, a carga elementar, também vai ser negativa. Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Ok? E agora aplicamos a fórmula. Qual é a fórmula? Q é igual a NE. Como agora eu quero achar a letra N, eu vou isolar N. Então passo E para outro membro. Quando eu passo, ele está multiplicando e passa dividindo. Então N vai ser igual a Q sobre E. E agora eu faço as trocas. Substituo as letras pelos valores. Então quem é Q? Menos 32 vezes 10 elevado a menos 6. E quem é? Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então é uma divisão. Esqueça as potências e vou dividir primeiramente a parte real. Então menos com menos, mais 32 dividido por 1,6 dá quanto? Vai dar 20. Então a parte real é 20. Depois divido as potências. Então divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Ao subtrair o expoente, eu inverto o sinal do expoente de baixo. Menos vira mais. Então resposta 20 vezes 10 elevado a 13. Ok? Fica menos 6 mais 19, que dá quanto? Que dá 13. Mas 20 pode? 20 vezes 10 elevado a 13 é notação científica? Não. Né? A parte real deu maior que 10. Então o que eu faço? Volto uma casa decimal e aumento os expoentes. Então a resposta correta é essa daqui. 2,0 ou 2 vezes 10 elevado a 14 coulombs. Ok? Vamos para nosso último exemplo. Um corpo possui 6 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Quanto sua carga determina? Letra A, o sinal. Letra B, intensidade. Sinal. Como o corpo possui mais prótons do que elétrons, então o sinal vai ser o quê? O sinal vai ser positivo. Ok? Qual é o valor? Qual é o seu valor? Então, para achar o valor, eu tenho que saber a letra N. O que é a letra N? É a quantidade de elétrons em falta ou em excesso no corpo. Como o corpo é positivo, ele possui o quê? Elétrons em falta. Quantos em falta? Então é só subtrair, né, os prótons com os elétrons. Então 6 menos 4 dá quanto? 2. Então N igual a 2 vezes 10 elevado a 19 elétrons em falta. E quanto vale E? A carga mínima. Vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Né? Como o corpo é positivo, E também é positivo. Vamos agora aplicar a fórmula Q igual a NE e fazer as trocas. Então, N vale 2 vezes 10 elevado a 19 e E vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E agora faço a multiplicação. Então, primeiro eu multiplico a parte real, depois eu multiplico as potências. Então, vamos lá. 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. Depois eu multiplico as potências. Então, multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Então, a soma é direta. Então, 19 menos 19 dá quanto? Dá 0. Então, a resposta 13,2 vezes 10 elevado a 0. Então, como o expoente é 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então a resposta é somente 3,2 coulombs. Ok? Então, valeu. Até a próxima aula.